Graça e paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala hoje é o diácono Dimas Juilke, membro da Igreja Assembleia de Deus Restauração em Caruaru, Pernambuco. E estou aqui diante de vocês gravando esse vídeo nesse momento porque eu creio firmemente que o Espírito Santo me pediu para estar trazendo essa informação para vocês, para toda a Igreja de Deus aqui no Brasil. É um tema importante, um tema que requer extrema clareza, mas é um tema de suma importância para todos nós, mediante o que vem acontecendo na nossa nação desde o início do ano. E antes de começar a falar do que eu venho trazer aqui hoje, você pode ver aí na tela, né? É uma instrução de guerra, como a igreja brasileira causará baixas nas trevas. Eu peço a você que espere, aguarde, veja o conteúdo, analise, veja se há lógica, veja se tem contexto, para então você julgar, né? E aí verificar se você vai adotar ou não isso que eu estou apresentando para vocês hoje. Porque eu acredito que a grande maioria da igreja brasileira não conhece a instrução que será dada aqui. E eu digo isso não porque seja eu que esteja falando com vocês, mas é algo que infelizmente ainda não foi disseminado para todo o povo de Deus aqui nessa nação amada brasileira. E eu estou diante de vocês com temor e tremor do Senhor para falar a respeito disso, porque é algo muito sério que vai impactar diretamente na nossa vida. E primeiramente eu quero contar a vocês rapidamente como foi que eu cheguei até aqui para gravar esse vídeo para vocês. Estava assistindo um vídeo esses dias atrás do pastor Vagnão. Estava olhando as minhas redes sociais e encontrei um vídeo do pastor Vagnão comentando a respeito de um outro vídeo da pastora Zenete Rodrigues. Como faz alguns dias eu não me lembro claramente todos os detalhes, eu peço até que você pesquise depois para poder ter maiores informações a respeito desta visão que a pastora teve. Mas no vídeo, a pastora falava que em uma visão via uma reunião do reino das trevas, onde havia uma grande mesa posta, vários demônios chegando. Essa mesa crescia e várias cadeiras e vários outros demônios chegavam para essa reunião. Nessa reunião, Satanás estava muito nervoso, estressado, e ele mandava que as pessoas que orassem de joelhos aqui no Brasil, se não me falha a memória, especificamente no Brasil, você verifica lá, que eles atacassem, que houvesse um grande ataque às pessoas que oravam de joelhos. As pessoas que não oravam de joelhos, eles nem se importassem. Veja que interessante. Mas o foco era justamente aquelas pessoas que orassem de joelhos. E em dado momento entravam outros demônios com várias lanças para serem distribuídas para aqueles demônios que estavam ali, para que eles pudessem iniciar esse ataque. Mas uma coisa que ficou bem gravada para mim na minha mente foi quando na visão diz assim: se você não conseguir atacar as pessoas que estão orando de joelho, ataque os filhos, ataque no trânsito, faça alguma coisa para que no dia eles não, quando forem orar, eles não tenham força de orar de joelhos. Não podem orar de joelhos. Essa era a ordem. E isso chamou muita atenção. Eu estava vendo isso num sábado de manhã. Quando foi à noite, fui dormir e tive uma visão, tive um sonho, uma visão que não cabe tratar aqui, é algo particular. Porém, eu acordei às 10 para as 3 da manhã. E quando eu acordei, eu vou orar. E aí me ajoelhei, comecei a orar e me lembrei da visão da pastora. E isso serviu de combustível. Vou orar de joelhos mais acirradamente pela nação, né? Orar de joelhos pela nação brasileira. E enquanto eu estava orando, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, pedindo para eu gravar um vídeo, fazer uma animação, né, para que
sirva de instrução para a igreja brasileira. Eu não sei com que velocidade e aonde esse vídeo vai chegar, mas eu sei que eu estou aqui cumprindo uma ordem. Quer você creia ou não, eu creio, em nome de Jesus. E eu reforço aqui que você veja, analise e veja se vale a pena absorver a instrução que do céu será dada para todos vocês. Não porque seja eu, mas porque é algo que vem diretamente do céu. Essa instrução não é minha. Eu aprendi com mestres na palavra e estou repassando para você. Muitas pessoas devem conhecer o que será dito aqui, mas eu creio que a grande maioria da igreja brasileira não conhece. Então, por isso, da importância de você avaliar e, quem sabe, pôr em prática. O desejo do meu coração é que você ponha em prática, porque não só a minha liderança local, como eu, vivemos experiências baseadas nesse tipo de batalha, vamos dizer assim. Mesmo que você não creia nessa questão da batalha espiritual, mas você crê que Jesus expulsou demônios, que há uma ordem para sair os demônios, para que os demônios saiam no nome de Jesus, e que também há situações, como é tido, na palavra, que é necessário jejum e oração para que haja libertação de algumas pessoas. Eu não quero tratar disso, porque santidade, jejum, oração, a forma que nós devemos nos manter em santidade para tampar as brechas, para que nada venha a ser usado contra nós pelos demônios no momento que há necessidade de exorcismo, vamos dizer assim. Isso todos nós já sabemos. Isso é aprendido, em todos os lugares. Não é disso que eu quero trazer. O que eu venho trazer é um complemento a isso que a gente já conhece, em nome de Jesus, tá? Então, espero que você receba com carinho, analise. Se você vê que vale a pena, que vem de Deus isso, comece a utilizar e disseminar. Se você não crê, apenas deixe esse conteúdo para lá. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos lá. O que foi me passado, como você pode ver aqui, é uma instrução de guerra. Como a igreja brasileira causará baixas nas trevas. Primeiramente eu quero reforçar quem eu sou. Me chamo Dimas Wilk, sou diácono da Igreja Assembleia de Deus Restauração na cidade de Caruaru, do estado de Pernambuco. Eu sou formado pelo Seminário de Especialização Bíblica e Formação Teológica Rancho do Pregador no curso básico em Teologia. Maiores informações sobre esse seminário você pode tratar diretamente com o mestre Zeca Leite. Aqui está o Instagram dele. Lá você pode entrar em contato com o mestre e tirar informações a respeito do curso. É um curso voltado para a linha pentecostal, mas que tem um diferencial muito grande. Quem conhece o mestre Zeca Leite sabe. Maiores informações, entre em contato com ele. Amém? Atualmente eu estou cursando o seminário, também pelo Seminário de Especialização Bíblica e Formação Teológica Rancho do Pregador, o curso de bacharel em Teologia. Então eu sou um estudante de Teologia. Eu não sou apenas um curioso, eu não sou apenas um cristão que lê esporadicamente a palavra. Então eu tenho já uma caminhada desde 2016 estudando a palavra, tá? E eu tenho algumas especializações também pelo Rancho do Pregador, que foram feitas, que eu tenho certificados de participação, que é o Conhecendo os Dons Espirituais, Profetas Menores, uma introdução ao Apocalipse, Hebreus e Apocalipse. Então, eu quis trazer isso aqui para reforçar para vocês que eu não sou apenas uma pessoa que segue qualquer vento de doutrina, mas eu tenho buscado uma base, uma formação teológica. Isso tem se desenvolvido ao longo desses anos, o amor pela palavra, o amor por estudar a palavra de Deus, tá? Amém. E para tratar daquilo que eu venho tratar hoje com vocês, eu quero trazer 4 textos que vão amarrar a informação que vai chegar até vocês agora, tá? Então, entendendo o processo a ser adotado.
A estrutura do que foi aprendido e será passado para a igreja gira em torno dos seguintes versículos. Primeiramente, nós temos o Salmo 34, verso 7, que diz o seguinte: o anjo do Senhor Jeová acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Então veja, o anjo do Senhor, ele se acampa ao redor de quem teme ao Senhor e livra essa pessoa, tá? Uma coisa que eu quero deixar frisado aqui é o seguinte: quem hoje é aquela pessoa no Brasil, quem são as pessoas hoje que temem ao Senhor Jeová? Uma das coisas que eu quero deixar frisado para você pensar a respeito disso é que, do meu ponto de vista, teologicamente falando, quem teme o Senhor Jeová hoje só pode ser uma pessoa nova convertida. Por quê? Porque se você for lá para o livro de Isaías, no capítulo 11, versículo 2, ali vai falar de 7 atuações ou manifestações do Espírito Santo. E dentre elas, a última fala do temor, espírito de temor. Então, se o temor vem através de uma das manifestações do Espírito Santo, na Terra, no geral, só tem o Espírito Santo quem nasceu de novo. Por quê? Porque segundo Efésios, capítulo 1, versículo 13, 14, se não me falha a memória agora, diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Logo, só tem o Espírito Santo e só é selado pelo Espírito Santo quem se converteu, quem entregou a sua vida a Jesus e agora é uma nova criatura e passou pelo nascer de novo. Amém até aqui? O segundo texto que eu quero trazer é Hebreus 1,14, que diz: não são todos anjos, espíritos ministradores, enviados para o serviço daqueles que hão de herdar a salvação? Então veja, os anjos são espíritos ministradores que foram enviados para cá para o serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Quem há de herdar a salvação? Quem nasceu de novo. Quem é selado pelo Espírito Santo? Quem teme a Deus. Esses são os herdeiros da salvação. Então os anjos, eles são nossos conservos. Eles estão ao serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Em outras palavras, os anjos estão a serviço da igreja. Nós podemos ordenar algo aos anjos para eles atenderem, fazerem, porque eles são nossos conservos. E acho que o verso raiz de hoje seria o Lucas 8,31, que diz assim: e rogavam-lhe que os não mandassem ir para o abismo. Aqui são os demônios que estão nos dois gadarenos, que quando estão, naquele diálogo com Jesus, roga a Jesus para que não os mandem para o abismo, mas sim para os porcos. E para finalizar, o capítulo 9, versos 2, 3 e 11 de Apocalipse, para falar só um pouquinho do abismo. E o texto diz: e abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. E da fumaça saíam gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E tinham sobre si um rei, um anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome Abaddon, e em grego tinha por nome Apoleon. Então, para a gente deixar bem amarradinho aqui, vejamos: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, que temem o seu Jeová, e livra essa pessoa. Os anjos são espíritos ministradores enviados para o serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então, nós temos um anjo acampado conosco, porque nós tememos ao Senhor pelo Espírito Santo. E esse anjo está ao nosso serviço, porque nós somos herdeiros da salvação. Foram enviados para nosso serviço também. Por outro lado, nós vemos demônios não querendo ir para o abismo. Porque nós sabemos a partir dos versos de Apocalipse que existe um poço do abismo.
Também em Lucas 16, a partir do... Em Lucas 16, a partir do verso 19, se não me falha a memória, que é quando tem a parábola do rico e Lázaro, que ali, né, nós vemos que há um abismo que separa o seu de Abraão com um lugar de tormento, mas isso é assunto para depois, qualquer coisa. E aí o que é que acontece? Temos demônios que têm medo de ir para o abismo, porque lá tem um rei sobre eles, um carcereiro, vamos dizer assim, e que esses demônios que estão no poço do abismo, eles estão lá trancafiados desde a época de Noé. Então os demônios que são enviados para lá, eles estão trancados, eles não podem mais subir nem para as regiões celestiais e nem para a terra. Eles estão trancafiados nesse poço do abismo. Aqui é onde mora a questão, porque veja só, eu venho trazer essa ilustração para vocês. Nós temos um indivíduo, tá, que não teme ao Senhor, não é novo convertido, ainda não nasceu de novo, é escravo do pecado, está na iniquidade, não quer saber de Deus, está afastado do Senhor. Nós temos aqui um ou vários demônios. Eles podem estar em determinado momento apenas rodeando, né, oprimindo essa pessoa, mas essa pessoa dá brecha, né, pelas suas atitudes, e em determinado momento esse demônio toma posse, ele adentra aquela pessoa, tá? Está no interior, ali controlando o seu interior. E aí o que é que acontece? Ou alguém chama um servo de Deus, ou essa pessoa acaba indo para a igreja. O que é que acontece? Um crente nascido novamente, né, pelo Espírito, novo convertido, nova criatura, selado com o Espírito Santo, temente ao Senhor, chega diante dessa pessoa e emite a voz de comando, né? Sai em nome de Jesus. O que é que acontece? Aquele demônio, aqueles demônios saem. E essa pessoa fica liberta. Até aqui, tudo bem, é o que nós aprendemos desde sempre. Porém, se você parar para pensar, esse demônio ele continua livre. Ele pode voltar para essa mesma pessoa, atormentar, ou ele pode procurar outra pessoa para poder fazer o seu serviço, vamos dizer assim. Seria a mesma coisa que um policial pegar um bandido em flagrante e não conduzi-lo à delegacia. Só parar aquele ato criminoso que ele estava fazendo e ele continuar livre nas ruas. Concorda comigo? Só que o diferencial e a instrução do céu para a igreja brasileira, ela vem agora. Vamos rever a ilustração. Nós temos o indivíduo não nascido de novo. Nós temos o demônio que pode estar oprimindo. Esse demônio vem e entra nessa pessoa, toma posse. Essa pessoa está possessa por esse demônio. Chega diante dessa pessoa um servo de Deus, um crente, um nascido de novo, selado com o Espírito Santo, que teme ao Senhor, mas que agora ele sabe que tem um anjo do Senhor acampado ao seu redor. Por quê? Porque ele teme ao Senhor e porque o anjo do Senhor é um anjo ministradores, né, servos enviados para o serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Lembra disso. E aí o que é que essa pessoa, esse membro do corpo de Cristo, ela faz? Ela dá a ordem em nome de Jesus para que esse demônio saia. Esse demônio sai. Só que agora o interessante é nós, com a autoridade do nome de Jesus, né? E como temos o Espírito Santo dentro de nós, nós podemos dar a ordem também a um anjo que está conosco. E qual seria a ordem? Presta atenção. Nós podemos usar mais ou menos essas palavras. Eu ordeno ao anjo que está comigo que prenda esse demônio em cadeias e lance no poço do abismo. E sabe o que, que esse anjo vai fazer com esse demônio? Ele trancafia ele em cadeias e lança ele no poço do abismo, e esse demônio só vai poder vir para a terra novamente quando aquele evento de Apocalipse 9 acontecer, onde os demônios que estão presos no poço do abismo serão liberados sobre a terra. Então esse demônio ele nunca mais vai possuir ninguém, nem oprimir ninguém, até aquele dia que será libertado junto com todos os outros demônios que estão no poço do abismo. Então a instrução é essa. Porque
Se nós como igreja nos unirmos, buscarmos o Senhor, nos santificarmos, e quando formos para as batalhas espirituais, seja com pessoas que estão opressas, seja com pessoas que estão possessas, ou seja, naquela situação onde nós sabemos que ali há atuação de demônios, quando nós formos orar, nós mandaremos que saia em nome de Jesus, mas também nós daremos ordem ao anjo que está conosco para que prenda esse ou aqueles demônios em cadeias e os lance no poço do abismo. Sabe o que vai acontecer? Sempre que houver uma força-tarefa das regiões celestiais para vir contra a nossa nação, eles vão se negar a ir. Por quê? Porque eles sabem que a igreja brasileira está munida com essa arma, está munida com a consciência, com o conhecimento de que existe um anjo ao nosso redor, acampado, e que existe um anjo que segue uma ordem dada pelo membro do corpo de Cristo, e que esse anjo tem poder e autoridade para prender em cadeias e lançar no poço do abismo. Então esses anjos, esses demônios, assim como aqueles dos gadarenos pediram para não ir para o abismo, eles não vão querer vir atacar a igreja brasileira. Sabe por quê? Porque a partir do momento que atacarem a igreja brasileira e a igreja brasileira se levantar juntamente com o serviço do anjo, vai prender em cadeias e vai lançar no poço do abismo. E ele sabe que ele não vai ter mais a liberdade que ele tem. Então eles vão se negar. Quando houver uma voz de comando, vão atacar a nação brasileira, vai dizer, vou não. Eu não vou porque eu não quero ir para o poço. Todo aquele que foi atacar a nação brasileira está sendo mandado para o poço do abismo. Eu não vou. E sabe o que vai acontecer? Vai acontecer baixas no reino das trevas. E nós estaremos livres de muitas coisas que teriam a capacidade de trazer muitas mazelas, muitas maldições, muitos problemas para o povo brasileiro. Mas a partir do momento que a igreja se unir em oração, em jejum e se utilizar dessa instrução de guerra, você e eu vamos ver que algo vai mudar beneficamente para a nossa nação. É isso que eu tenho para trazer hoje para vocês, meus irmãos. O intuito do meu coração, o desejo do meu coração é que você receba com muito carinho isso que eu estou passando para você. Porque não é fácil chegar até aqui e falar algo desse tipo. Porque não é fácil. Existe a retaliação tanto espiritual como a retaliação física dos homens. Que porque não creem nisso, vão chamar você de tanta coisa. Mas eu estou aqui em nome do Senhor Jeová. Não estou aqui por mim mesmo, mas estou aqui apenas atendendo um chamado do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. E para finalizar, eu quero deixar apenas um texto para a nossa meditação. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os demônios deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12, na versão King James atualizada. Amém, meus irmãos? Eu espero que você possa ser edificado e abençoado, e que, se você crê nessa palavra, nessa mensagem, põe em prática. Ensine isso na sua igreja. Mostre esse vídeo ao seu pastor, mostre esse vídeo à sua liderança, compartilha com todas as pessoas que vocês puderem, porque a igreja precisa se unir e estar municiada com todas as armas que Deus tem para nós. E nós devemos entender que nós não estamos sozinhos, não só pelo fato da onipresença de Deus, mas do fato do Espírito Santo estar conosco, mas que também há um anjo do Senhor acampado ao nosso redor. E ele está aqui ao nosso serviço, porque ele é nosso conservo e eles querem servir juntamente com a igreja. Amém? Deus abençoe vocês. Forte abraço. Graça e paz de Cristo.